Pessoal, vamos agora aos exercícios da aula 3. Então, aquela primeira parte de completar. O método x retorna o tamanho de uma string, é o método length. O método retorna o caractere em uma localização específica, uma string, é o charAt. Inclusive, todos esses dois métodos implementados na interface charSequence. O método alguma coisa retorna zero se as strings forem iguais, valores menores que zero se uma string base ou a string que invoca o método é menor que a string comparada, e valores maiores que zero se a string base é maior que a string comparada. É o compare_to, né? Implementado via interface comparable, como nós vimos na aula de interface. O método x retorna true se uma string está contida dentro de outra string, né? Então é o contains, uma string contém a outra, então vai retornar true. Pode-se utilizar o método x para extrair uma substring de uma string, é o método substring mesmo. Tá? Lembra que ele tem duas versões, né? Uma que você só passa o valor inicial, então ele extrai a substring a partir daquele valor inicial até o fim, e outra que você pode passar qual que é a posição inicial e a posição final, e ele vai até antes da posição final. O método, deixa eu circular para não perder, xxx pode ser usado no lugar do operador mais para concatenar strings. Então a gente viu aquele método concat, para concatenar duas strings, ou concat, não sei, acho que é concat. Para substituir uma substring por outra, pode-se utilizar o método replace, tá? A gente passa uma string, tá? Que eu quero substituir, a string substituta, e toda ocorrência daquela string que eu quero substituir, ele irá substituir pela string substituta. A classe é utilizada para criar e manipular informações de maneira dinâmica. Então, sempre que eu quero ficar fazendo append constantemente, ou inserir uma string, deletar uma parte no meio ali de uma string, enfim, a gente usa a classe string builder ou string buffer, tá? Nessa aula a gente viu string builder, as duas são iguais, mas como a gente não viu manipulação de threads ainda, não faz muito sentido ficar falando da classe string buffer, mas pode utilizá-la da mesma forma, que vai dar o mesmo resultado. Talvez em grandes operações ela vai ser um pouquinho mais lentinha por causa do semáforo que ela tem que implementar. Do semáforo não, do monitor que ela tem que implementar para manter a consistência. O método xxx pode ser utilizado para inverter o conteúdo de uma string builder ou reverse. Lembra que eu dei exemplo da URL. O método tralala permite adicionar novos valores a uma string builder ou append. Vai concatenar no final, né? Os métodos x e y são utilizados respectivamente para inserir e remover conteúdos de uma string builder, ou insert e delete. O método é utilizado para dividir uma string em tokens, então é o split. Uma xxx é uma string especialmente formatada para descrever um padrão de pesquisa em um conteúdo textual, é a expressão regular. A sequência de escape representa qualquer dígito, uma expressão regular, é o /d ou /d, né, se você não estiver dentro de uma linguagem de programação. O símbolo, alguma coisa, representa qualquer caractere, uma expressão regular. Nossa, por que está com esse ponto aqui? É o ponto. A sequência de escape, alguma coisa, representa qualquer caractere de espaçamento, uma expressão regular, é o /s. Marque V para verdadeiro e F para falso nas seguintes alternativas. Quando os objetos string são comparados utilizando igual a igual, o resultado é true se as strings contiverem os mesmos valores, não. Se elas contiverem o mesmo endereço de memória, né? Para comparar string, a gente usa o equals. Uma string pode ser modificada depois de criada, tá? Então lembra da falsa sensação de que nós estamos gerando strings novas, mas a string original ela não é modificada. Eu simplesmente não peguei aquele endereço de memória para string e coloquei um conteúdo novo lá. Eu precisei criar um novo endereço de memória, gerar uma nova string, portanto, nesse endereço de memória. Então a gente não modifica a string original, tá? A string é imutável. Um caractere nada mais é que um valor inteiro, correto. Tá? Até a gente ficou brincando de atribuir inteiro para um char por inteiro. Os caracteres da linguagem Java são baseados no conjunto de caractere Unicode e verdadeiro. Até coloquei a tabelinha no começo da aula.
O método equals não é case sensitive, portanto hello e hello escrito em caixas diferentes são iguais de acordo com o método. Não, ele é sensível ao caso, tá? Até porque ele vai comparando os valores inteiros do caractere. Se eu quiser que ele seja insensível ao caso, né, eu tenho que utilizar o equals e ignore case, que é um outro método, não é o equals. O método indexOf retorna -1 se uma substring não for encontrada dentro de uma string. É verdadeiro. Tá? E se ele achar a string, ele vai retornar a posição que aquela string que você está buscando, ela começa dentro dessa string zona aí que você está realizando a busca. O método já foi? A classe string e string builder são computacionalmente equivalentes no que se refere à edição de conteúdos? Não, né? Então a string builder ela edita conteúdo da string de maneira muito mais rápida que a string original, porque a string original ela sempre cria uma posição de memória com o tamanho limitado daquela string. Então se eu for ficar adicionando, e ela é imutável, né? Qualquer operação de edição, remoção, etc., ele vai gerar um novo endereço de memória e passar um novo conteúdo para esse novo endereço de memória. Já a String Builder, por ela ter às vezes capacidade de armazenamento maior que a corrente, algumas edições que você fizer não vai alterar a região de armazenamento de memória, apenas o conteúdo. Tá? Só se você extrapolar o conteúdo atual de armazenamento que ele vai criar uma nova região de memória, mas assim como no ArrayList ele vai dobrando a sua região de memória, portanto ela tem um crescimento exponencial, né? 64, 128, 256, 500, eu até esqueci 512, 1028, então o crescimento vai fazendo dessa forma. Chega uma hora que você nem acaba adicionando mais, além do fato de você poder colocar uma capacidade inicial, tá? Grande, caso você vá ficar dando muitos appendes aí, que já evita algumas operações aí de recriação de memória. No caso de converter um objeto, tipo por referência a uma string, o método valueval da classe string irá chamar o método toString é referente ao objeto. Sim, é exatamente isso, tá? Até porque como que ele vai adivinhar como esse objeto deve ter a representação dela no formato string, então a gente vai utilizar, ele implicitamente chama esse método toString, assim como o print também do Java, também implicitamente chama esse método para imprimir o conteúdo textual de um objeto. O método matches retorna uma string que casa com o padrão de uma determinada expressão regular. Não, o matches ele só retorna verdadeiro ou falso. Se casou ou não casou, ele não retorna o padrão casado. Tá? Quem retorna o padrão casado é o group, depois que você deu o find, isso utilizando o objeto matcher. O quantificador mais localiza 0 ou mais ocorrências de um padrão em expressões regulares. 0 ou mais ocorrências é o asterisco, ou mais é 1 ou mais. Tá? O quantificador entre chaves n localiza n ou mais ocorrências de um padrão, não só se tivesse uma vírgula aqui para ser n ou mais, só o n é exatamente n. Tá? Expressões regulares também podem ser utilizadas no split. O split ele, de fato utiliza expressões regulares. Tá? Tomem cuidado com isso. É verdadeiro. Tá? Sem modificações, as expressões regulares em Java retornam as menores strings que casam com determinado padrão. Não, é sempre as maiores strings, tá? Então, os quantificadores padrão, eles são gulosos ou gananciosos. Se você quer modificar isso, você tem que colocar o símbolo de interrogação no começo deles, tá? Acho que aqui são exercícios bem simplesinhos para fazer. Eu vou fazer esse daqui, que é o, vamos dizer, o segundo mais complicado. Acho que o terceiro é mais complicado, se é que existe complicado. É esse 8 que eu vou pedir para vocês entregarem. Tá? Então agora eu vou fazer o exercício 5. Tá? Então faça um aplicativo que peça para o usuário digitar uma frase. E eu vou exibir as frases sem os artigos digitados pelo usuário. Artigos definidos e indefinidos aqui no caso. Tá? Faça uma versão utilizando o método split e uma versão utilizando o replace ou replace all. Então vamos lá. Pegar o lá 3 e tá aqui. Criar um pacote exercício. EZ5. EZ5.
PSVM. Nossa, tá ruim hoje, hein? PSVM. Vou criar um scanner. Faça o system in. Agora colocar um salt. Digite uma frase. Criar o string frase igual teclado next line. E agora eu tenho que limpar essa frase, tirar todos os artigos dela, tá? Só pra gente trabalhar. Então, uma primeira forma com split, né? Eu colocar aqui, ó, string tokens vai ser igual a frase ponto split, eu vou separar pelos espaços, tá? E aí eu vou percorrer esses tokens aqui. Então for int i igual a 0 e menor que tokens.length e mais. Se eu quisesse só se eu quisesse só imprimir esses tokens, né, só pra gente ver, ó, tokens. Opa, tokens i. Ah, hoje eu estou cansado pra caramba. Colocou as frasezinhas bonitinhas. Nem digitei aqueles pronomes que tem que remover. Mas só para ver que cada itemzinho do tokens vai ser um caractere que a gente quer buscar. Bom, dado isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, ó. A list pode ser string, chamar de lista array igual, ou melhor, vamos facilitar, vai, string lista array igual string, né, meu filho, ou a os as uma uns umas, tá? E aí para cada token eu vou criar um método aqui, public static vou chamar de tá na lista, string palavra vírgula uma array de string vai ser uma lista. Aí eu vou percorrer essa minha lista. Então for st string str dois ponto lista. Aí eu vou verificar se a minha string da lista ela é igual a palavra, tá? Se isso for verdade, eu dou um return true. Se chegar até aqui o final, return false. Tá? E aí eu vou colocar um boolean remove igual tá na lista o token e a minha lista REM.
tokens. E a minha lista rainha, tá? E aí, para exibir depois no final, eu vou fazer o seguinte, ó. Vai ter um split. Eu vou criar um string builder, frase final, new string builder, tá? E eu vou falar, se não remove, frase final ponto append o meu tokens mais espaço. E no final, salt frase final. Essa primeira versão bem simples. Ah, tem um detalhe também, né? Eu coloquei tudo em minúsculo. Aqui vai ser mais engenhoso que eu pensava. Coloquei tudo em minúsculo, tá? Então se eu começar a frase com os torcedores foram uns covardes, tá? Ele eliminou uns, tá? Mas ficou esse os em maiúsculo. Aí você pode pensar comigo. Nas seguintes possibilidades, que é o seguinte, mas é só pegar então a sua frase que o usuário digitar. Onde é que eu digito a frase? Está aqui. Frase igual, frase ponto to lowercase. Que aí o problema está resolvido, né? Que se eu colocar os torcedores foram os covardes. Ok, só que se não começar com uma preposição ali que está na minha lista, né? Ontem os torcedores apelaram. O ontem vai ficar com a letrinha minúscula, tá? Então, como que eu poderia fazer, tá? Para corrigir esse cara aí, para deixar tudo bonitinho, ele exibir exatamente as mesmas frases, com os mesmos caracteres maiúsculos, minúsculos e etc. E manter a consistência, ainda assim não precisar digitar O maiúsculo, A maiúsculo, Os maiúsculos, As maiúsculos, umas e etc. Tá? Uma das formas que a gente pode fazer, tá, é a seguinte: somente na hora em que eu for remover, tá? Então eu vou cancelar isso daqui, tá? Eu passo tokens ponto to lowercase, tá? Só o tokenzinho, mas na hora de dar o append, eu dou o append nele original. Tá? Então, se eu colocar agora os torcedores foram uns covardes, tá? Vou dar de novo. Tem os torcedores foram covardes. Tá? Mantenha a casa agora, tá? Então, eliminamos esse problema, tá? E lembrando, se a gente tiver vírgula, essas coisas da frase, vai ficar... Bom, nesse caso não tem problema, né? Que eu só estou removendo a preposição e ainda vai manter as vírgulas. Então, essa seria uma abordagem, tá? E se eu quisesse fazer utilizando o replace, tá? Então era só pegar esta frase, aí ela vai ficar um pouquinho compridinha, que seria assim, ó, frase igual frase.replace, que o replace é por string, não usa expressão regular, né? Então seria ó por nada, 2, 3, então seria ó, a, os, as,
uma, uns, umas, e no final aqui eu coloco a frase. Os torcedores. Ah, tá. Foram os covardes. Aqui vai dar aquele. Ah, aqui ficou pior, né? Aqui, se eu for fazer com o replace dessa forma que eu fiz, tá? Vai ser um negócio bastante complicado de fazer. Porque a hora que eu substituir o O, se tiver O no meio da frase, tá? Então, torcedores, ele removeu o O, ele não identificou que era uma preposição, tá? A menos que eu fale que sempre vai ter que ter um espaço entre os caracteres. Tá? Só que aí eu perco o caractere de início de frase. Então, se eu tentar fazer só com replace aqui, vai ser meio complicado, até porque eu tenho problema de caixa ainda. Ó. Os torcedores foram uns covardes. Inclusive, do problema até de foram uns, que é o uns ele removeu. Aí, se eu tirar isso daqui para não dar o problema do espaço, eu vou ter um outro problema depois. Aí, vamos lá. Frase. Os torcedores foram uns covardes. Tá, só não consegui eliminar o O, mas consegui corrigir o problema do uns, tá? Só que se eu tiver uma frase que começa com espaço, vou falar de unção, por exemplo, e vai remover esse uns da string, tá? Então, é perigoso fazer dessa forma. Bom, vamos tentar fazer com expressão regular e ver o que vira. Bom, expressão regular, então eu vou remover, tá? Tudo que começa, vamos pensar no caso do os, né? Pode ser O maiúsculo, O minúsculo. Ele pode ser seguido de um barra S, tá? O. Tá? E na frente, obrigatoriamente, ele vai ter que ter ou um espaço, tá? Ou um símbolo de pontuação. Então, ponto, pode ser isso, que é isso, né? Ou uma vírgula. Não, vírgula não tem, né? Ou sempre tem que ter alguma coisa na frente. Beleza. Então, vamos ver aqui. Os covardes eram os torcedores da Gaviões. Nada contra o clube, tá? Só para fazer um teste. Falhou, então deixa eu ver aqui. Ah, esqueci do S, né? Que aqui é só pro O. Então, com o S sendo opcional. Devia ter copiado a frase, né? Os torcedores foram... Os torcedores covardes eram os torcedores da Gaviões. Eita, o que eu fiz de errado aqui? O S opcional. O com S seguido de um barra S ou um símbolo de pontuação. Ah, meu querido cabeçudo. Por que eu não copiei a frase de novo, né? Os blá blá blá, os blá blá blá.
Esqueci de colocar o replace all, que é a expressão regular. Tá? Então aqui eu tenho uma expressão regular aqui que eu consigo remover os os aqui da vida, né? Ou os os, realmente se eles forem preposições, né? Não contido no meio das palavras. Então até vou colocar, fazer um outro teste aqui. Os blá blá os, blá blá os, blá 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 blá. Tá? O os no meio da frase ele mantém, mas todos os os aqui ele cai fora. Tá? E aí a ideia, tá, é repetir esta mesma coisa. Obviamente que eu consigo colocar tudo isso numa expressão zona só, regular, utilizando essa possibilidade de grupo aqui, ou o, ou as, a mesma coisa aqui. O as é até fácil, né? Eu posso aproveitar a mesma coisinha aqui que eu fiz. O, as, os, as. Tá? Eu já mato. Se eu tiver os... Opa. Os blá blá blá, as coisas foram blá blá blá, o blá blá blá, a blá blá blá. Tá? Então esse os caiu fora, se bem que eu tenho que substituir por espaço, senão ele comeu aqui, né? Coloco um espacinho e depois eu faço um replace de 2 ou mais espaços por um só, que eu não tinha visto isso. Então, frase, replace all, barra S, 2 ou mais, por um espaço. Os, blá blá blá, as, blá blá blá, o, blá blá blá, a, as coisas, a, até mais. Aí faltou dar o trim também que tem no começo, né? Porque eu comecei com, eita, tá grande, hein? Então, frase, se bobear, do primeiro jeito era mais fácil, hein? Trim, frase, igual frase.trim. Agora sim, ficou bonitinho. Ostra, astra. Ok, removi todas as preposições, tá? E se eu quiser fazer com umas, uns, umas, eu posso fazer maneira semelhante, só que aqui no lugar desses caras aqui, ó, tem que ficar ou ou umas, umas, uns. Não, peraí, como é que é mesmo? Umas já fez, então no lugar do tá, o não pode aparecer uns. Tá? Então tem que ser ou isso, uns, umas, um. Não, que o S vai ficar... Eita, pô, então peraí. Tem que aparecer o S, é opcional, né? Então, umas, uma ou umas. E a outra tem que ser ou uns. Agora sim. Vamos lá. Os, blá blá blá, as, blá blá blá, umas, blá blá blá, uns, blá blá blá, blá blá blá, uma vez. Tá? Então, o sumiu, a sumiu, uma sumiu, 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 assim por diante. Tá ok? Então temos o nosso exercício de remoção de preposições bonitinho aí, tá? Com expressões regulares e com o split. Então, lembrando que o exercício 8 eu vou pedir para vocês entregarem, tá? Então, até mais.